Está começando mais um Profetizando Vida. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Que alegria estarmos aqui juntos para exaltar o nome de Jesus, para compartilhar da sua palavra, pois a própria Bíblia nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E nós precisamos meditar nesse livro dia e noite. Esse livro que nos transforma, essa Bíblia que faz de nós homens, mulheres, pessoas melhores, que agradam o Senhor e, sem dúvida, se torna uma bênção para a sociedade ou por todos aqueles que nós convivemos. E eu quero, nesse dia, compartilhar com você um texto bíblico, talvez um dos textos mais bonitos da Escritura Sagrada, tão edificante, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, eu quero compartilhar com você a partir do verso de número 37. Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 37. Acompanhe comigo o texto. Diz assim a Bíblia Sagrada: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, sem dúvida, essa palavra é uma palavra que nos edifica. É por isso que vamos falar sobre somos mais do que vencedores. Ser mais do que vencedor nem sempre é você conquistar algo material. Ser mais do que vencedor não é todas as nossas vontades serem feitas. Ser mais do que vencedor é verdadeiramente cumprir a vocação, o chamado, ou tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, o verdadeiro propósito de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. No contexto aqui desse texto, Paulo, ele escreve uma carta a um povo, a uma cidade, a uma igreja, a pessoas que, de alguma forma, tinham sido impactadas pelo Evangelho de Jesus. E nessa carta, que tem 3 pontos fundamentais. A primeira é a certificação da depravação do homem, o quanto o homem merecia a condenação por causa do seu pecado. E é tão necessário sabermos de tudo isso para que saibamos do lugar onde Jesus nos tirou. Merecíamos a morte, o pecado, por toda a nossa natureza adâmica, e nós, nessa carta, traz essa clareza no primeiro ponto. E o segundo ponto traz sobre, sim, o pecado ele nos condenou, mas Cristo nos justificou. A justificação de Cristo, ele nos tirou da lama, ele nos tirou do pecado, ele venceu a morte, ele levou sobre ele o nosso pecado. Isso nos permite ter vida, e não somente vida, mas vida em abundância. E ele fala então sobre uma vida no Espírito. Uma vez que entendemos essa justificação, a nossa vida é uma vida pautada no Evangelho. Nós vivemos diante de uma direção, a direção do Espírito Santo. Os nossos dias agora tem alguém que nos direciona. Afinal, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: olha, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o texto bíblico vai dizer que nada, uma vez fomos justificados, uma vez Jesus nos justificou, nos tirou desse lugar de condenação e morreu em nosso lugar. Ele pagou um preço com a sua própria vida. Não há mais nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o texto bíblico, ele traz para nós algumas verdades.
A primeira verdade é que não são em algumas coisas, são em todas as coisas. O verso de número 37 diz assim, olha, digo a verdade em Cristo, verso 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, em todas, não são em algumas, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E como eu disse, ser mais do que vencedor não é Jesus fazer o que a gente quer, é simplesmente conhecermos o coração do Senhor e entendermos que tudo que fizermos tem a ver com Ele, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. E são em todas as coisas. Uma vez você, no seu casamento ou no seu relacionamento familiar, dependendo do seu comportamento, Jesus é glorificado. Jesus está em todas as coisas. Ele está numa viagem com a família, Ele está nos seus relacionamentos familiares. Jesus está em todas as coisas. Jesus está no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua profissão, na sua igreja, no seu ministério, aonde quer que você esteja, Jesus está ali. Por meio de Jesus, você é mais do que vencedor, porque muitas vezes o não de Deus é o sim para mim, para você. Às vezes nós entendemos o não de Deus como uma coisa ruim, não. É livramento para mim, para você. Por isso, tudo que vem de Deus, todas as coisas que vêm de Deus, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores porque somos fortes, nós não somos vencedores porque temos um recurso numa conta bancária, nós não somos mais do que vencedores porque temos patrimônios ou algo do tipo. Nós somos vencedores porque Cristo morreu na cruz por mim, por você. Essa é a primeira verdade. Entenda que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, não em você mesmo, não na sua própria vontade, mas em Cristo. Em Cristo você é mais do que vencedor. E o texto, ele continua dizendo verdades por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Interessante que Paulo, ao escrever aos Romanos, ele vai nos extremos, ele vai dizer, olha, nem a altura, nem a profundidade, nem demônio, nem anjos. Ele continua dizendo, olha, nem a morte, nem a vida, nada. Você pode ir de um extremo a outro, de um lugar que inicia e de um lugar que termina. Você pode buscar no meio do universo alguma coisa que consiga te separar do amor de Deus e você não vai encontrar. Tem muita gente que tenta encontrar justificativas para provar que Deus não ama. Ah, Deus não olha para mim, Deus não se importa comigo, Deus só abençoa fulano, beltrano. Não, a Bíblia está nos dizendo, não sou eu, a Bíblia está nos dizendo que nada e nem ninguém pode separar você de Jesus. Nada. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele vai dizer assim, olha, que não há mediador entre Deus e o homem, senão o homem Jesus Cristo. Cristo é a ligação entre você e Deus, entre nós e Deus, é Cristo. Por isso que não há separação, porque Jesus, uma vez que morreu na cruz do Calvário, levando sobre ele os nossos pecados, a chave está nas mãos de Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, Jesus matou a morte, ele venceu, ele ressuscitou o terceiro dia, ele não está mais ali naquela tumba, a tumba está vazia, sabe por quê? Porque ele está no meu e no seu coração, que essa palavra de esperança encha seu coração, você pertence a Deus e em Deus você é mais do que vencedor. E eu chego aqui na terceira e na última compreensão. Ainda que as extremidades nos provam que nem elas
são capazes de nos separar desse amor, a certeza que o texto nos traz é que Ele nos ama. Jesus, Ele nos ama. Ele não apenas nos torna mais do que vencedores, Ele não apenas nos prova que nem as extremidades é capaz de nos separar dEle, e Ele diz, não é separar de mim, é separar do meu amor. E quando tem amor, tem tudo. A certeza que eu e você precisamos ter é que Jesus nos ama. Nós não estamos falando de um amor de um outro ser humano, nós estamos falando do amor de Jesus. Jesus, Ele nos ama. O texto vai dizer, olha, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe qual que é a prova de Deus? A prova de amor de Deus? Seu Filho. Quando Ele entregou o Seu Filho em nosso favor, em nosso lugar. Sabe, meus irmãos, Deus nos ama. A maior prova de amor que Ele poderia nos dar é entregando o Seu próprio Filho, o Seu Filho em nosso lugar. Eu venho aqui, nesse dia, profetizar sobre a tua vida que você viverá debaixo desse amor, esse amor que excede todo entendimento, esse amor que, se não no espírito, de forma espiritual, você não consegue entender. Para alguns é loucura, para você é poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele, olha, muitas coisas no mundo vão tentar dizer para você que Deus não te ama ou que Ele não se importa com você. O texto bíblico, ele traz a certeza de que Ele não simplesmente nos ama, mas Ele não quer se separar de nós. E por meio dessa união, nós somos mais do que vencedores. Que você possa viver debaixo desse amor de Deus, que você possa experimentar dessa graça sobrenatural do Filho de Deus, que nós possamos experimentar desse favor imerecido de Deus e desfrutarmos dessa vitória. Somos mais do que vencedores. Seja um marido vencedor, uma esposa vencedora, um filho vencedor, um ser humano vencedor. Ame as pessoas que estão perto de você e, acima de tudo, ame o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele quer estar perto de você. Jesus nos ama. Eu venho aqui hoje e oro para que você experimente desse favor. Me permita orar por você no nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Somos completamente envolvidos pelo Seu amor. O Teu amor nos conforta, traz paz e, de fato, Senhor, nos acalma, nos levando a viver uma vida pautada no Senhor por meio da Tua palavra. Obrigado no nome de Jesus. Que você possa viver essa verdade e desfrute desse amor que é incondicional de Deus por você. Que Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.